Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Francis, prazer tê-los aqui novamente. Hoje tem muita notícia. As notícias sobre política no Brasil nunca param, né? A gente está sempre se surpreendendo com as coisas que aparecem, uma pior que a outra. Não tem para onde correr. Quando eu espero que vou receber uma notícia boa para passar para vocês, e é sempre um caminhão de decepção, uma pior que a outra. É o que temos, é o que a política nos fornece, né? Queria ser uma pessoa que trouxesse para vocês as notícias que todos esperam, né? Notícias boas, mas como sabem, o mundo está um caos político, né? Em todos os lados, a gente está vivendo uma mudança. E o Brasil não ficaria fora dessa, né? Ainda mais com esse país tão corrupto como é o Brasil. Então vamos sem delongas. Vamos aqui começar as notícias. Vou ler algumas notícias aqui que eu achei mais interessante. E se divirtam. Ok? Bora lá. Deixa eu mudar a cena. Ok. Essa notícia aqui já começa quente, né? STJ manteve condenação de José Dirceu por 15 milhões em propinas até 2022. O que isso quer dizer? Eu escrevi um textozinho aqui para vocês conhecerem um pouco desse assunto. Vamos lá. Em 2022, o Superior Tribunal da Justiça, STJ, decidiu manter a condenação do ex-ministro e ex-deputado José Dirceu, ligado ao Partido dos Trabalhadores PT, em um caso que envolve o recebimento de cerca de 15 milhões em propina. A decisão marcou mais de um capítulo da extensa trajetória jurídica de Dirceu, que enfrentou diversas acusações de corrupção no contexto da Operação Lava Jato. O texto é longo, tá, gente? O caso específico trata de acusações de que Dirceu teria utilizado sua influência política para beneficiar empresas em contratos com a Petrobras, sendo recompensado por meio de propinas. O esquema foi revelado no auge da investigação da Lava Jato, e o julgamento trouxe à tona a prática de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, crimes pelos quais Dirceu foi condenado em instâncias inferiores. O STJ, em sua análise, rejeitou os recursos da defesa que buscavam a reversão ou a redução da pena, fundamentando a decisão na robustez das provas apresentada pelo Ministério Público Federal, MPF. Para o relator do caso, as evidências indicavam que Dirceu desempenhou um papel central na rede de corrupção, agindo para favorecer interesses privados em detrimento do patrimônio público e violando o dever ético de um agente político. Quer dizer, o que está falando aqui, que eu próprio escrevi esse texto, na realidade está falando aqui que eles estão confusos, né? Porque como manteve essa decisão aqui de 15 milhões até 2022, e o que aconteceu agora com a liberação do nosso ministro Gilmar Mendes, é uma, tipo, uma coisa anula a outra, uma coisa não condiz com a outra, né? É uma aberração jurídica grave, gravíssima, né? É isso. Se o STJ condenou, sendo que o STJ são juízes, né? E o Gilmar Mendes, ele simplesmente canetou essa liberação do Dirceu sem, sem levar em consideração tudo que tinha sido julgado. Aliás, ele levou em consideração, né? Só que ele simplesmente colocou uma posição dele e praticamente ele anulou tudo que tinha sido julgado. Por isso que chama-se aberração jurídica, né?
que é uma aberração. Isso aí não poderia ter acontecido nunca, né? Mas vamos à próxima notícia. Isso aqui que está todo mundo falando, né? É, dessa esse levantamento aí do nosso amigo Nicolás Maduro, o venezuelano, né? Ele, quando eu era jovem, eu achava que os venezuelanos tinham vindo de Vênus. Pelo jeito, o Nicolás veio de Vênus. Mas eu tô falando isso para quebrar o gelo, mas é um pouco grave o que está acontecendo, né? Esse lance dele enfrentar o Lula, como se fosse um país poderosíssimo enfrentando o Lula. E como se o Brasil tivesse feito uma coisa extremamente grave, né? Na realidade, o que o Lula fez foi a não indicação ou o barramento da Venezuela, da entrada da Venezuela no BRICS. Para o Maduro, isso é grave, porque a entrada do Maduro no BRICS ia trazer uma grande motivação e um grande avanço para os planos dele de governo ditatorial, né? E ia fortalecer muito porque tanto a China quanto a Rússia ia ter uma porta de entrada na América Latina mais forte através do Maduro. Que o Maduro ia abraçar esses caras como quem abraça o melhor amigo, né? Porque para ele é um fortalecimento que ele vai estar protegido. Vocês entendem o que está acontecendo? A proteção que ele está buscando, né, contra os Estados Unidos. Que daqui uma semana o Trump assume o poder e o Trump assumindo o poder acabou o Maduro, né? Se ele não tiver um fortalecimento do outro lado, que são os vilões do planeta, como é que ele vai se manter no poder, né? Só que ele estava contando que o Lula fosse ficar do lado dele. E o Lula praticamente virou as costas para ele e falou: não, não, aqui não. E o Lula fazendo isso dificultou muito o plano dele. Então ele está tentando se vingar do Lula de alguma forma, né? Eu quero que o circo pegue fogo, porque o Maduro ele não vai guerrear contra o Brasil, sendo que ele tem. É, ele, ele sabe o risco que ele está correndo se ele fizer isso, né? Apesar do armamento da Venezuela ser forte, ele não ousaria tomar esse tipo de atitude, né? Porque o Lula não fez nada para que isso acontecesse. Ele não está invadindo terra, não está, né? O Maduro está colocando pressão para ver se o Lula reage, né? Só que o pessoal do governo brasileiro, a postura do Lula, que pelo que eu já li a respeito, é que ele tome uma postura de não tô nem aí, fale com a minha mão. É isso que o Lula está fazendo com ele, ignorando. E teve já sobrevoos na área brasileira com caças venezuelanos, e isso é grave, né? É uma tentativa de mostrar, tô aqui, olha, me notem, Lula, tô aqui. Mas o Lula, ele é presidente do maior país da América Latina e se cá um dos mais fortes do mundo, né? O Brasil é poderosíssimo e o Nicolás sabe disso. Que se acontecer alguma coisa, o Brasil pisa na cabeça dele, né? Mas tem as sanções, seria um prejuízo tão grande para a imagem brasileira, né? Para tudo que o Brasil tem construído ao longo de décadas, né? Esse lance do Brasil não se envolver com nada grave, com sempre a cena dos brasileiros ficarem imunes às guerras, né? Seria uma decisão catastrófica para o cenário. Só que do Nicolás Maduro é o que se espera, né? Ele é um ditador e todo ditador adora uma guerra, né? É o que eles querem aparecer, querem defender o país deles na guerra, sempre isso acontece, né? É histórico, né?
é um fator que parece que eles procuram isso, né? Querem guerra, né? Vamos guerrear, vamos matar os nossos compatriotas, não é isso que eles fazem, né? Mas vamos ler aqui a matéria. Editorial do Estadão. Masoquismo diplomático. O mínimo que o governo brasileiro deveria fazer seria convocar seu embaixador em Caracas, num gesto de reciprocidade. É palavrinha chata. Como sugere o protocolo diplomático. Mas até agora reina o mais absoluto silêncio. Por que está essa matéria aqui do Estadão? É porque o Nicolás Maduro pediu para o embaixador dele sair do Brasil, né? Isso é grave. É desafiando. É briga de namorados, né? Então é isso. Tem mais aqui o restinho da matéria. Enquanto Maduro sobe o tom dos insultos, não só contra Lula e Amorim, mas contra o Brasil, Lula e Amorim põem panos quentes, provando que sua fidelidade canina resiste a tudo. É um ataque ao Lula e ao Amorim, né? Mas é isso, eles estão baixando as orelhinhas e esperando que a poeira baixe. É isso que eles estão fazendo, tentando não dar corda para o Maduro. Esse eu acho um pouco inteligente da parte do Amorim, porque demonstra que um bom senso cabe bem, né? Não adianta bater o pé, vou enfrentar esse Maduro maluco. Vai dar pano pra manga e sangue vai rolar, né? Então é melhor ficarem quietinhos mesmo, esperar as coisas se acalmarem e ver o que vai acontecer, né? Enquanto isso, o Maduro fica batendo o pezinho lá e... Ai, tô nervoso! E pá, olha eu aqui, me socorrem, quero entrar no BRICS. Manhã! Né? Aquela coisa. E o Lula é o culpado. Bora lá. Tem aqui uma matéria aliás, um texto, né? Perdão. Do Roberto Mota. Tem gente aqui na timeline aplaudindo a proibição estatal de celular nas salas de aula. Já que os pais falharam miseravelmente na criação dos filhos. Os pais falharam e o Estado brasileiro vai ter sucesso? Essa polêmica aí dos celulares nas salas de aula, né? Eu, enquanto estive no Brasil e presenciei algumas cenas muito estranhas em sala de aula por causa dos celulares e telemóveis, que a gente chama aqui em Portugal, né? Eu sou contra ter o telemóvel na sala de aula porque eu sei o quanto atrapalha os professores. Tem aí uma guerra, uma rivalidade, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu entendo que é importante para o aluno poder estar com o telemóvel e o celular para filmar a aula, às vezes o aluno precisa... hoje, se eu tivesse estudando, eu provavelmente ia gravar as aulas para eu estudar em casa, né? Seria uma alternativa fantástica, porque eu lembro na época que eu era estudante, ficava tentando lembrar o que a professora tinha dito, aquela coisa, né? Hoje você tem o telemóvel ali, filma, mesmo que seja só o áudio, tem como você ter esse recurso hoje para você ficar reestudando aquilo, né? Além dessa ferramenta, tem o fato também que os alunos têm usado para filmar o professor fazendo politicagem na sala de aula. E é isso que está em causa agora, né? Os caras falam que o aluno tem o direito de gravar a aula para provar que o professor está fazendo lavagem cerebral. Eu acho lindo isso, sou contra, totalmente contra o professor levar para a sala de aula a opinião dele, opinião política, né? Ele tem que dar opinião sobre as matérias, não sobre política. Política é uma coisa igual religião, a gente não pode forçar ninguém a seguir a nossa opinião política. Isso é mais do que provado que não tem remédio. Por mais que você faça, por mais que você prove, por mais que você tenha razão, a outra pessoa tem
o direito de escolher o lado. Então, a escolha política e a religião, ela não deve ser questionada e nem imposta. Tirando isso, os professores estão errados em forçar a barra para um aluno dizer: não, Bolsonaro é um filho da mãe, Bolsonaro tá errado. Ou então o outro falando: Lula é ladrão, foi preso. Né? O professor não tem que falar nada disso, o professor tem que contar a história. Querem fazer bonito, nossos professores? Conte a história. Não precisa ser politizado. Conte a história aqui que o Bolsonaro fez, conte a história do que o Lula fez, né? E aí deixa o aluno julgar, não é? Conte a história do Lula, que ele foi parar atrás das grades por corrupção, conte que ele foi liberado por causa do STF, né? Contem as histórias do jeito que elas são, né? E não impor uma ideologia, né? Que nem eu vi uns vídeos circulando agora de professores brigando com o aluno porque ele tem uma opinião de direita. Não já se viu isso? Desde quando o professor pode discriminar um aluno por ele ter uma opinião política divergente a dele? É igual religião, pô. O cara tem uma religião estranha e o professor vai discriminar ele porque ele tem uma religião diferente, porque ele não é cristão, ou porque ele é um cristão ortodoxo, sei lá, ou segue uma outra religião, um candomblé da vida, sei lá, uma outra tendência religiosa que não condiz com o que o professor pensa, e ele vai brigar com o aluno, vai mandar o aluno embora, vai questionar a ideologia religiosa dele? Não, né? Então, a balança é igual para a política e para a religião. É uma decisão pessoal e o professor deveria se privar. Ele pode falar de história, contar fatos, igual o jornalismo, né? Nem vamos entrar no detalhe do papel jornalístico no mundo, né? Que está um caos. Jornalismo virou uma obsessão das pessoas em mentir, né? Não sei quem mente mais, os políticos ou os repórteres, os jornalistas. Felizmente não são todos. Ainda tem quem leve a palavra do jeito que ela tem que ser levada, né? São poucos, né? São poucos. A maioria se vende barato e leva a notícia paga. É o dinheiro que manda na notícia. Não é mais aquela notícia verdadeira, aquela notícia imparcial. Acabou a imparcialidade, né? Você assiste a Globo hoje, aquele Globo News, é uma aberração, cara, se assistir aquilo. Tem um viés político tão descarado, a hipocrisia é tanta, que aquilo devia se chamar Jornal do Lula, sei lá, alguma coisa assim. Jornal da Esquerda News devia chamar aquilo. Né? Virou uma coisa ridícula. Aquelas mulheres lá que se dizem jornalistas. Onde que elas perderam a imparcialidade, pá? Isso não existe no jornalismo. Não deveria existir. Né? Ou elas não são jornalistas. Né? São comentaristas. São aquelas senhoras de janela que ficam fofocando, né? Porque ali virou fofoca, intriga. Deixa eu ligar aqui pro meu ministro para saber o que ele vai falar. Deixa eu ligar aqui pro fulano. Onde já se viu isso, pá? Né? Por que ela não liga pro Bolsonaro para pedir opinião? Por que ela não liga para alguém de direita? Nunca elas ligam, é sempre para a oposição. Né? Pro Lula, pra Janja. É assim. Mas enfim, vamos voltar aqui no texto do Roberto Motta. Então, ele está falando aqui, né, já que os pais falharam miseravelmente na criação dos filhos. Tem a ver aqui
com isso também, mas é muito mais complexo que isso. A sociedade vive um trâmite. Estou falando sobre o uso dos telemóveis e dos celulares, tá? É, eu acho, né? Ah, eu não falei sobre o lado que eu estava explicando do uso do telemóvel na sala, eu falei só as coisas boas, né? Eu não falei as más, que era isso que eu ia dizer quando eu fui para o Brasil e vivenciei algumas coisas. É, isso que eles deviam lutar contra. Não era a proibição do telemóvel e do celular. O celular pode ser uma ferramenta bem útil para o aluno. Eu acho que não devia ser proibido, mas devia ser proibido algumas coisas. Na minha opinião, proibição devia ser não usar fone de ouvido na sala de aula. Proibir. Segunda coisa, não ouvir áudio alto na sala de aula, em hipótese alguma. Estou falando isso porque eu fui em alguns cursos e as pessoas estavam ouvindo música, funk, enfim, nas salas de aulas com volume mais alto do que a voz do professor. Isso não pode acontecer, isso é terrível, isso é desrespeito ao professor. Né? Então, acho que deviam ter punições graves para esse tipo de coisa. Né? Se bem que punição no Brasil virou. Não se pune nada, né? Só se pune quem é de direita. Ou se você tiver qualquer ideologia de direita. Né? Aí é punível. Se for de esquerda, e se for baderna, e se for bandidinhos, pode. Né? E como isso está associado ao funk, né? Essas coisas que o pessoal está levando para a sala de aula protegido pelo governo, não se pode tocar nisso, né? Não se pode pressionar, não se pode omitir que eles fiquem quietos, tem que se omitir. Né? Ninguém fala nada sobre isso. E os professores ficam acuados. O professor não vai gritar com o aluno, olha, baixa isso aí, tá alto, porque ele sabe que pode vir ali uma represália. Isso é grave. Né? Então o professor fica calado, aí isso vira uma bola de neve. Né? Então, eu sou contra qualquer tipo de proibição. Tem que haver limites, regras. Né? Se não tem regras, vira baderna. Então, já falei isso no vídeo passado. As regras são importantes. E eu acho que no caso do telemóvel e do celular, as crianças tinham que ter limites. Né? Ou então algumas pessoas já fazem isso aqui em Portugal. Não sei se no Brasil já está essa moda também. De alguns eventos e festas e coisas assim que você é obrigado a deixar seu telemóvel na entrada. Você não entra. Né? Geralmente isso acontece quando é jantares, coisas de amigos, né? Não é um evento privado, público. Isso não pode acontecer no evento público, mas as pessoas têm esse lance, ou então quando é reunião de família, deixa todo mundo o telemóvel guardadinho ali para ninguém ficar teclando e digitando mensaginhas enquanto está numa mesa de jantar. Né? É uma coisa que tá virando um pouco de moda aqui isso. Né? O abandono das redes sociais enquanto se está em grupos de amigos, né? Em jantares e coisas assim. Então, talvez uma das ideias para que os alunos se incentivem a eles próprios tomarem algumas decisões era o policiamento de não colocar fone de ouvido e nem música alta na sala de aula. E uma terceira via seria deixarem os telemóveis e os celulares na mão das professoras. Era uma alternativa, né? Mas isso não vai acontecer. É só uma opinião minha aqui. Eu acho que o melhor seria criarem leis que vigorassem e não barrassem a pessoa, o poder da pessoa ter o direito de filmar uma aula e coisa assim. Isso vai interferir muito, gente, porque a gente tem
Está no mundo de tecnologia. Isso não, você não pode tirar. É uma ferramenta da pessoa hoje em dia, né? O telemóvel e o celular. Não consigo falar celular mais, pá. O celular ele é uma ferramenta para tudo. Então é um pouco injusto tirar isso. Mas tem pessoas que não sabem se importar, né? Então é uma questão de ajuste. Então, sintonia fina aí. Né? O que pode e o que não pode devia ser isso debatido e não a punição. Né? Vamos para a próxima notícia aqui. Quando eu vejo o vídeo do Lula, eu fico inquieto. Mas vamos lá, ver o que ele está falando aqui, né? Tem governador que omite as informações, sabe, da apuração dos crimes. Tem governador que omite, sabe, a quantidade de gente que morreu, que ainda não sabe por que morreu. Ou seja, cada um produz a informação que lhe interessa, e muitas vezes a que interessa ao delegado da polícia que é chefe, muitas vezes ao coronel que manda no batalhão. Então o que a gente quer é o seguinte, é tornar essa questão da segurança pública, sabe, uma coisa civilizada. Tem governador que omite as informações. Ai, ai. O Lula falando de coisa civilizada. É, é um deboche com a nossa cara, né? Mas vamos ler a matéria aqui da Revista Oeste. O texto, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que governadores dos estados omitem informações sobre crimes. A declaração foi feita na presença dos governadores e vices, ao final da reunião sobre a PEC da Segurança Pública, na quinta-feira 31. Eles estão tentando justificar o erro deles, né? Porque esse erro, ele não é de agora, né? Ele é um erro que vem sendo acumulado já nas gestões anteriores do PT. Né? Os 4 anos do Bolsonaro, apesar dele ser uma pessoa que tentou sanar o problema da segurança pública, foi pouco tempo, não é? Mesmo com o Moro na ativa ali fazendo tudo que ele pôde, ele não conseguiu. É muita coisa para ajustar. Né? 4 anos não foi suficiente. Então o que acontece? Aí o pouco que o Bolsonaro conseguiu fazer, assim que o Lula entrou, gente, vocês lembram na primeira semana do Lula, né? Todas as medidas legais que o Bolsonaro tinha implementado, o Lula, na primeira semana, anulou todas. Então, isso está longe de ser culpa do Bolsonaro, para quem está pensando sobre isso. Não é culpa do Bolsonaro, de forma alguma. O Bolsonaro tentou com todas as forças. Devia ter feito como o Bukele, né? O Bolsonaro podia ter vindo com mão forte mesmo e acabado com isso. Dava para fazer. Como o Bukele está mostrando que é possível. Mas o Bolsonaro foi mais brando, tentando seguir ali um meio termo, né? Só que ninguém esperava que quando o Lula assumisse, que isso fosse virar uma coisa tão fácil dele cancelar tudo, né? Então cancelou tudo e agora o que está fazendo? Ele está tentando criar uma PEC para que mostre serviço sobre segurança pública. É ridículo, né? Mas é o que temos. Vamos para a próxima notícia aqui. Da professora Paula Marisa. Ela tirou professora. Ok. Depois das trágicas enchentes de maio, os gaúchos ainda têm que sofrer com o descaso do governo. Sem ter como pagar dívidas e sem os recursos prometidos pelo governo federal, agropecuaristas são agora negativos no Serasa. O governo Lula conta a lorota de 5 bilhões para negociações desde a 47ª Expointer. Deve ser isso, né? Evento do agro encerrado em 1º de setembro.
que ela está falando aqui? Diário do Poder. No Rio Grande do Sul, bancos executam dívidas de agricultores vítimas da tragédia. Lula prometeu recursos para negociar as dívidas, mas era lorota. Mais uma, né? Lorota. Tenho pena das pessoas, cara, que estão passando por isso, né? Aconteceu isso também com as pessoas que o Bolsonaro foi lá e liberou as dívidas das faculdades e agora o Lula está cobrando novamente. Os boletos começaram a chegar. Aprendam, gente, aprendam. Vamos para a próxima aqui. Uma notícia do saudoso Sérgio Moro. Se o governo Lula realmente... Agora ele é senador, né, gente? Ele é senador Sérgio Moro. Né? Já não é mais juiz Sérgio Moro. Deixou de ser o herói que todos nós tínhamos. Virou vilãozinho e abandonou a causa anticorrupção para se tornar político. Se deu muito mal e virou senador. Vamos ver aqui o que ele está falando. Se o governo Lula realmente se importasse com a segurança pública, trabalharia a favor e não contra o endurecimento da lei penal processual. Da lei penal e processual penal. O veto contra a lei 14.843 e o parecer da AGU para derrubá-la no STF são exemplos. Essa PEC de segurança pública é puro diversionismo. É isso, ele está falando sobre a PEC também, né? Que ele acha que o governo está fazendo isso só como manobra, como para colocar alguma coisa em evidência, dizendo que está se preocupando com a segurança pública, porque as pessoas estão fugindo do controle, né? A segurança pública no Brasil já sempre foi uma aberração, né? E os bandidos andam à solta. E aí com essas coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, né? Que está ficando muito evidente, tá parecendo uma guerra. Para quem vem de fora, gente, vocês não acham que vocês não têm muita noção, né? Para quem vem de fora, o que acontece no Brasil, esses tiroteios, essas coisas que acontecem principalmente no Rio de Janeiro, é gravíssimo. A imagem do Brasil vai por água abaixo, né? O que se leva 30 anos para construir acaba em um tiroteio daquele, né? Segurança, principalmente o turismo brasileiro é varrido para baixo do tapete. Não tem como uma pessoa que busca tranquilidade e segurança e ir para o Brasil, sendo que aquelas imagens estão vinculadas e divulgadas no mundo todo, né? Isso acaba com a imagem do brasileiro, do Brasil, né? O Brasil é um lugar lindo, abençoado, mas está mal dirigido e principalmente a segurança pública é uma vergonha, né? Mas reparem num detalhe nesse texto do Sérgio Moro, que agora é senador, mas foi o ministro do capitão, do Bolsonaro. E ele está falando aqui com conhecimento de causa. Então ele sabe que o Lula está fazendo é fachada, né? Para a próxima. O Enoque Formiga. Enoque é um bom nome. Como pode isso? Ontem, 30 de outubro de 2024, o PL, que é a segunda maior bancada partidária e o atual partido de Bolsonaro, declarou apoio a Alcolumbre para decidir novamente para presidir novamente o Senado Federal. Gente, o Alcolumbre foi um desastre, na minha opinião, para o Senado, né? Ele jogou contra o Brasil o tempo todo, só defendendo o gol, né? O gol sobre o próprio governo. Só estava defendendo ali
jogando contra o sistema da direita, sempre, né? E encabeçando para fora todas as coisas boas que o governo da direita tentou fazer, né? Principalmente o impeachment dos ministros do STF. Foi culpa dele. Engavetamentos e... né? Sem chance. E agora querem que o menino volte. O Brasil é uma palhaçada, gente. É uma palhaçada. E o mais louco é o PL tá provando isso. O próprio PL embarcou em colocar de volta o Alcolumbre lá, cara. Só um alien para entender onde isso vai levar, né? A minha mente não consegue conceber a política brasileira com essa facilidade. É indigesto demais. Vamos ler o texto. Em 2021, Alcolumbre arquivou todos os pedidos de impeachment contra ministros do STF. Como eu já disse. Todos. Querem o menino de volta. Lá. Ricardo Oliveira. Ricardo, acho que a gente é parente, hein? Minha mãe é Oliveira também. É sério que o amigo do Lula está ameaçando a soberania do Brasil? Eu ainda acho que é teatro. E vocês? É o fato do venezuelano Maduro, sobre o assunto que eu falei já acima, né? O texto disse o seguinte, que foi colocado por eles. Quem mexe com a Venezuela se dá mal, diz regime ao publicar silhueta de Lula e bandeira do Brasil. É aquelas que eu disse, né? Briga de namoros e eles estão tentando levantar a ira do Lula. Só que o Lula já tomou um posicionamento de tô nem aí. Né? Nesse ponto o Lula tá certo. Né? Não pode dar trela para esses ditadores, não. Tem que deixar eles falando com a mão da gente, porque não faz sentido, né? Se o Lula tivesse roubado o petróleo da Venezuela, tivesse feito alguma coisa bizarra, não fez nada, então nada justifica. Vamos à próxima aqui. Júlia Zanata. O PT desarmou as pessoas, trabalha para soltar bandido, descriminaliza drogas, deu asilo a um assassino e criou rugas diplomáticas, rusga. Isso, não rugas. Rusga diplomática com isso. Quer desmilitarizar a polícia. Tripudia as Forças Armadas, mas vai resolver a segurança pública. A Júlia Zanata está falando aqui também da segurança pública da PEC, que o Lula quer aprovar. Quer dizer, tem um lado dos deputados que está contra. Né? Eles acham que o Lula está fazendo é teatral. Né? E eu acho que o pessoal da direita tem mesmo que lutar contra. Essas coisas deveriam ser feitas de outra forma. Né? Principalmente as coisas que o STF fez ultimamente de lutar contra a prisão dos bandidos. Né? E essa PEC agora, o Lula vai passar por cima do próprio STF? Né? Não faz sentido, né? Vamos lá para a próxima. André Marsiglia. No último vídeo eu falei de uma mensagem do Marsiglia também. Né? O ativismo judicial leva a isso. Autoridades sugerindo
que é o que não é. Constitucional. Não depende do texto das CF. Mais do que eles dizem, é uma subversão da ordem constitucional instituída pela coletividade. A boca do juiz vale mais do que a vontade do povo. É isso sempre, né? É no caso do STF principalmente, né? Messias diz que anistia pelo 8 de janeiro é inconstitucional. Agressão à população. Tá. É porque assim, o governo Lula, junto com Alexandre de Moraes e o STF, eles estão vendendo o peixe de que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. É isso, né? As velhinhas com Bíblia na mão e uns caras com estilingue e vendendo algodão doce e pipoca, quebraram umas vidraças e isso é o golpe de Estado. Então, são 17 anos de cadeia que eles estão dando para as pessoas, 14, 17. E como a direita está reivindicando anistia para essas pessoas, esse Messias, que é o Bessias, né, disse que é inconstitucional uma agressão à população de esquerda, que deve ser meia dúzia, né? São aqueles que votaram no Lula. Deve estar dentro das maquininhas eletrônicas, né? Deve ser isso. Mas tem um detalhe aqui que eu andei lendo, alguém falou sobre isso. Acho que foi a professora Marisa que falou sobre isso, que me deu um despertar, assim, né? Em 79, houve uma anistia. Né? E esses políticos aí que estão mandando no Brasil atualmente, esses canalhas aí, esses políticos, né? Eles foram merecedores de uma anistia. E agora eles estão negando essa anistia para pessoas que não fizeram nada. Eu acho que se essa anistia não for aprovada, a de 79 também devia ser retirada, né? Porque aí essas pessoas estariam ilegais dentro do país e perderiam completamente o poder político. Seria uma boa, né? Então, vamos aí levantar essa bandeira. Abaixo a anistia de 79, né? É uma alternativa. Já que não querem aprovar a anistia do 8 de janeiro, onde não tem nenhum comunista lá, né? Quem sabe isso não resolveria uma situação boa, né, para o Brasil, né? É uma opinião só. Vamos à próxima. Isso é uma loucura, gente. Olha isso aqui. Mulheres no Tumulto BR. Essa foto do Tumulto BR é engraçada. Tá ali. Vamos lá. Mulheres pagam até 25 mil reais, não, 23 mil reais por ritual da raiva nos Estados Unidos. Precisam ser capazes de ficar bravas. Retiro duram 6 dias e 5 noites e contam com meditação, caminhadas e cerimônias voltadas à expressão das emoções. Vamos ouvir isso.
É até difícil comentar, né? Gente, cometa, venha cometa. Mas é assim, eu acho que essas senhoras que pagam 23 mil reais para fazer esse retiro aí, deveriam pegar picaretas e quebrar pedras. Aí, quem sabe, com algumas bolinhas, umas bolhas aqui na mão, elas aprenderiam a valorizar a vida e, e essa raiva que elas estão expondo aí se voltem às coisas reais da vida e não a essa situação de acúmulo, de tensão, de não fazer nada. Né? É isso. Vamos lá. Revista Oeste. Então, essa aqui é do Augusto Nunes, essa foto que tem aqui no Tumulto BR. Por isso que eu não lembro. É isso, Augusto Nunes. Vamos lá. Revista Oeste. Reforma tributária. Câmara rejeita taxação de grandes fortunas. Isso é importante. A Câmara rejeitou a taxação de grandes fortunas. Isso é um mérito da direita, né? Porque a esquerda mundial quer isso, a taxação das grandes fortunas. Só que só nas pessoas ricas de direita. Porque quando é para mexer nas fortunas das pessoas de esquerda, aí o bicho pega. Aí não pode. Né? Não pode mexer na fortuna dos bilionários de esquerda. Né? É só nos de direita. Só naqueles que trabalham. Que esses têm que pagar dobrado. Pagar para os de esquerda ficarem ricos. Mais ricos. Mais ricos. E os pobres ficarem mais pobres. Porque se tirarem das pessoas de direita que dão emprego e as empresas falirem, são os pobres que vão pagar e não os ricos. Então, eu concordo aqui com essa rejeita a taxação de grandes fortunas. É um alívio. Vamos lá. Opinião de J.R. Guzzo no Estadão. STF legalizou juridicamente a corrupção e devolveu Dirceu a condição de cérebro da reeleição de Lula. Aí o texto. STF do Brasil tornou-se a única corte de justiça do mundo que legalizou juridicamente a corrupção. Não há países que legalizaram o consumo de maconha, por exemplo, ou a eutanásia. Pois então, o STF, sobretudo, através da obra outra palavra com nó aqui. Doutrinária e da sólida jurisprudência que foram criadas pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, tornou a corrupção uma atividade ilícita em todo o território nacional. É a maior contribuição que os juristas brasileiros já deram à ciência do direito mundial. É isso. Né? O nosso STF virou uma aberração jurídica, né? Mundial. É isso que o Guzzo está falando aqui. Muita coisa fora da legalidade. Muita coisa fora do normal. Né? Mas isso é fácil de entender. Você pensar que apenas um ministro dos 11, dos nossos ministros supremos, da nossa galáxia de estrelas, só apenas um deles é juiz. Os outros são pessoas comuns, né? Alguns são advogados. Então é óbvio que ia virar esse caos, né? Porque a pessoa que não tem um conhecimento jurídico profundo, como deveria ser,
não sabe, né, lidar com leis tão importantes. Porque essas leis não são familiares, não são leis geridas por um pai de família, não são leis geridas por um bairro, são leis geridas que gerem um país, cara. É um país inteiro, né? Como o caso que aconteceu do Alexandre de Moraes proibindo o X no Brasil, por exemplo, né? Todos pagaram. Todas as pessoas sofreram com uma decisão monocrática dele. É assim que é. Então, é uma aberração atrás da outra, né? É complicado, mas é isso que temos, né? E chegamos ao fim. Vamos lá. Só para não esquecer, eu tenho aqui esse QR Code, que é dos meus livros que estão na Amazon. Entrem lá. Deem uma olhada nos meus livros que estão lá. Tem vários temas, vários assuntos. Acho que vocês vão encontrar alguma coisa que desperte a curiosidade de vocês para lerem. Tenho aqui nessa parte de baixo, aqui, ó, esses dois livros aqui. São os meus livros sobre os Anunnaki. Porque, para quem não sabe ainda, eu tenho meu canal Holograma Histórico, que conta a história dos Anunnaki. Então, eu sou o narrador do canal, criador do canal. E meu canal foi bastante divulgado há um tempo atrás aí. Isso foi em 2020 para 2021, onde deu um boom essa história dos Anunnaki. Eu fui o primeiro a falar sobre isso, dissecando os livros do Sitchin, né? E despertou uma curiosidade nas pessoas para saber essa história dos sumérios, né? Então, quem quiser ter um pouco de conhecimento sobre a história da humanidade, a nossa base histórica, que antecede a tudo que vocês conhecem, inclusive muito antes dos egípcios, né? Mesmo a Suméria ali, mesmo a nascente de toda a nossa história atual, né? É ali na Suméria. E como a história dos sumérios foi apagada da nossa história contemporânea, é importante resgatar isso, né? E essa história dos sumérios, ela é muito, muito importante, muito importante. Garanto para vocês que quem conhece não se arrepende. Me trouxe uma bagagem bem grande assim sobre a história do mundo, porque uma coisa vai te puxando a outra, você vai ficando cada vez mais preocupado com as coisas e querendo descobrir mais coisas sobre história, e é divino, é uma história que vale a pena ler. Tem também livros sobre o network, que é esse primeiro aqui, né? Tem mais livros aqui sobre economia, falando sobre o elo entre... também é um pouco de network, né? O quanto é importante a gente ter amigos, uma rede de amigos, né? É muito importante isso. Tem um outro livro que chama Teia, que inclusive acho que ele não está aqui, mas tem um livro que chama Teia, que fala sobre isso. Mas dê uma olhada lá, vale a pena. Tá aqui no QR Code, entrem lá e dê uma olhada nos meus livros. Fora isso, tem aqui o meu PayPal, tá? Para quem quiser me ajudar, contribuição pode ser com qualquer valor. Entrem lá, dê um ok, me manda um joinha, um comentário aí no vídeo, qualquer comentário já ajuda. Se puderem, se gostarem do que eu estou fazendo aqui, estou tentando, tá, gente? É complicado falar sobre política, né? Eu não tenho muita paciência, não, dá vontade de falar coisas que a gente não pode falar aqui, né? No meu vídeo passado ele está sendo cortado porque eu falei algumas coisas sobre o STF e vou continuar falando. Mas tudo que é político, falado sobre política no Brasil, entra em shadow ban. O YouTube não vincula o vídeo para ninguém, fica ali escondido. E olha que eu estou pagando para divulgar meus vídeos e mesmo assim o YouTube não divulga, né? Tá mesmo interceptado, não pode. Então, se vocês puderem, tal, dá uma força, ajude, né? Divulgue para os amigos, manda no grupo de WhatsApp, para aquela pessoa que você acha que gosta de um pouco de política, mesmo que seja contrária, manda para dar aquela picada, sabe? Para mexer, para a pessoa vir aqui no meu vídeo e brigarem comigo.
Façam isso, me ajudem, tá bem? Divulguem, compartilhem e no pessoal, deixe seu like, se inscreva no meu canal, tá bem? Faça um comentário, mesmo que seja aquele oizinho, um joinha, qualquer coisa nesse sentido vai impulsionar o vídeo, tá bem? Tenho aqui também, na parte de baixo aqui, o meu nome aqui no X, tá bem? Para o X, tá aqui. É o @FrancisValid, que é meu nome. Entrem lá também. Para quem não me segue no X, pode entrar lá que eu estou postando coisas o tempo todo. Assim que eu posso, estou lá postando alguma coisa que eu leio, comentários, e tenho muitos textos que eu escrevo que são postados no X. E espero por vocês, tá bem? Fiquem com Deus, até a próxima e fui. Tchau.